Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e chegamos ao fim da temporada 2025 de MotoGP. Uma pena sem que esteja o campeão mundial na pista, né? O Marc Marquez acabou machucando, né, pouco tempo atrás. E Marco Bezzecchi tem se aproveitado bem da ausência do Marc Marquez, vence o Grande Prêmio de Valência e uma dobradinha da Aprilia. Acho que é pela primeira vez no ano, Raul Fernandes chegando em segundo. E eu não sei se o Raul Fernandes tem a Aprilia desse ano, né? Alguém me corrige se eu estiver errado. De qualquer jeito, a Aprilia encerrou em alta, mostra que a Ducati tem motivos para se preocupar para o ano que vem. Assim, eu acredito que a Honda está um motor mais competitivo de ser um problema, a Yamaha vai fazer a transição para os V4, então óbvio que a Ducati tem que se preocupar com muitas coisas, né? Vamos ver o que eles fazem, porque a GP25, na mão do Marc Marquez, ok, continua ganhando, mas ela foi uma moto decepcionante, a gente vê pelo sofrimento que o Pecco Bagnaia teve, embora a gente veja que não é uma moto tão problemática como o Bagnaia fez parecer, até pelo resultado de hoje. O Fábio Di Giannantonio tá aí, chegou na terceira posição, fez uma boa corrida, já tinha andado muito bem ontem na sprint, e assim, uma corrida, a verdade longe de ser das mais emocionantes, mas tem essas histórias para contar, principalmente com a vitória da Aprilia, né, do Bradinha. O Bezzecchi está fazendo uma grande temporada, terceiro lugar, e eu acho que ele lutaria até pelo vice se a Aprilia tivesse começado bem o ano. É certo ponto da temporada em que a Aprilia deve ter feito bons ajustes, algumas atualizações aerodinâmicas, porque é uma moto muito ágil, ela tem um bom motor, né? Claramente um motor melhor do que o da Honda, que o da Yamaha. Não acho que está no nível da KTM da Ducati, mas é aquele negócio, o motor deve ser a terceira força, porém, em termos de chassi, aerodinâmica, ouso dizer que é o melhor que a MotoGP tem hoje, né? Então é um conjunto muito competitivo na mão do piloto certo. E esse piloto tem sido o Marco Bezzecchi, né? Ele tem sido bem competente com esse equipamento, né? E acho que até, tipo assim, cada vitória do Bezzecchi é um tapa na cara do Jorge Martin, porque o Jorge Martin fez a caveira da moto, da equipe, quase fez um furdunço para tentar sair da equipe, né? E obviamente tem muita frustração de não ter ido para a Ducati de fábrica. Mas olha que coisa, né? A única Ducati de fábrica que termina à frente do Bezzecchi no campeonato é a do Marc Marquez, que mesmo se o Martin tivesse lá sem nenhuma lesão, mesmo que ele tivesse ali na moto que o Pecco Bagnaia tem hoje, etc., né? O Marquez seria campeão. Mas vocês acham que o Marc Marquez sofreria para ganhar do Martin? Sério? Vocês querem me convencer isso, né? Por mais que ele seja muito confiante nas habilidades dele, o outro cara é o Marc Marquez, né? E pra mim, assim, é uma temporada que o Martin tem que reclamar menos e trabalhar com o que tem. E eu acho que o Acosta dá essa lição também, fez hoje uma corrida assim, muito menos ao Acosta dos moldes antigos, tentando andar mais do que a moto, né? Talvez andando mais do que a moto ele teria ameaçado as Aprilias por um tempo, mas poderia acabar caindo, né? O Acosta tá andando dentro do limite, correndo com inteligência. E assim, é frustrante porque não é uma moto boa essa KTM, ele leva um quarto lugar com uma grande corrida, mas o cara quer ganhar, né? Mas é aquele negócio, vai maximizando os resultados, vai deixando a moto inteira, vamos ver o que ele consegue ajustar para a KTM, né? Porque assim, não é tão ruim também, né? Longe de ser a pior moto do grid. E hoje é aquele negócio, né? Faz uma grande corrida, a KTM desgasta muito pneus e ele conseguiu gerenciar isso bem, sacrificando um pouco do início para ter um fim forte, mas aí chega no final da corrida ali o Di Giannantonio e a moto dele é mais rápida, né? Não é à toa que assim, o Di Giannantonio também economizou pneus. Eu acho assim, não é uma corrida ruim, não vou falar que um terceiro lugar é ruim, a Aprilia pra mim foi bem melhor hoje do que foi ontem, né? Ontem parecia uma Aprilia vencível pra hoje, mas hoje é um contexto diferente, uma corrida com muito mais voltas, ela obviamente vai ter uma dinâmica diferente desde o início, e o Di Giannantonio ontem terminou num ritmo surreal, ele estava muito rápido, mas muito rápido mesmo, né? E hoje a mesma coisa acontece, né? Mas ele tem que trabalhar melhor esse início de corrida, né? Tipo, não é a primeira vez que o Di Giannantonio tem um fim de corrida bom, mas ele tá tendo que, tipo, escalar o grid por causa de um início fraco. Olha a corrida que ele teve lá em Phillip Island. Ele estava em 10º e chegou em segundo. Ele era o mais rápido da pista no final, mas não alcançou no final o Raul Fernandes. Mugello, ele era o mais rápido da pista no final da prova, ele quase ultrapassa o Alex Marquez e ele estava andando mais rápido que o Marquez, mas o início de corrida ruim impede que ele vá lá e dispute desde o início. Então, não é poucas vezes que o Di Giannantonio tem um ritmo muito forte no final da prova, mas no início não tá legal. Ele acabou ali nas primeiras 10 voltas, terminando quase 5 segundos atrás das Aprilias, e terminou a corrida 3.7, né? Tipo, o ritmo dele no final, a volta final dele
foi quase 1 segundo mais rápido do que a do Bezzecchi e a do Raul Fernandes. Mostra o quão rápido ele estava no final da prova. Então, ele tá rápido no final da prova, mas isso talvez seja a moto, né? A gente sabe que a GP25 não está sendo um conjunto muito equilibrado. Ele também teve seus fins de semana trágicos, igual o Bagnaia, né? A República Tcheca, o GP da República Tcheca pro Di Giannantonio foi um terror, né? Mas a verdade é que, assim, no contexto geral, ele faz uma boa temporada, né? Ele deu muito azar, né? Tipo, o GP da Hungria, né? Acho que foi na Hungria, era pra ele ter lutado até mesmo pela vitória, ou um segundo confortável, pelo que tinha feito na sprint. E aí ele tem que trocar de moto na largada, porque tem pane elétrica na moto que ele ia correr. Cara, ele deu muito azar, ele deu muito azar essa temporada. Teve o Alex Marques fazendo o kamikaze dele no Qatar. Eu acho que essa corrida no Qatar ele ganhava, porque ele tava muito rápido. E é uma pista que ele já ganhou, a única dele até hoje é lá, né? Em 2023, quando ainda pilotava pela Gresini, né? Então, assim, a gente vê que a Ducati, ela precisa ajustar, ver o que deu errado nesse ano e entregar uma moto mais competitiva para o ano que vem. Mas se eles entregam uma moto mais competitiva, quanto que o Marques vai sobrar, aí não tá no gibi, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. A GP24 esse ano foi um conjunto muito forte, notou o Alex Marques foi vice-campeão. E assim, citando aqui os principais destaques da prova, é isso, né? Vitória do Bezzecchi, o segundo Raul Fernandes, quem diria, né? O Raul Fernandes, que todo mundo tava falando, nossa, o que esse cara tá fazendo na MotoGP? Ganhou em Phillip Island, agora mais um segundo lugar. O próprio Di Giannantonio em terceiro, ele tava quase sendo chutado da MotoGP, porque teve temporadas ali na Gresini que tava muito aquém. Aí ele tem, então assim, quando ele tava tudo dando indicando que ele iria ser chutado da Gresini, aí ele começou a andar lá na frente, ganhou corrida no Qatar, ele fez um fim de temporada lá absurdo e foi contratado pela VR. Aí, tá andando na moto mais forte, teoricamente era para ser a moto mais forte do grid, né? Mas fez um campeonato bom e superou o Franco Morbidelli, que já tá na equipe, né? Tipo, na verdade não, né? Mas ele já tava... a moto que ele andou esse ano, o Morbidelli já tinha andado no passado, era uma vantagem muito grande, né? E mesmo assim ele terminou o campeonato à frente, até porque, na minha opinião, hoje o Di Giannantonio é mais piloto que o Morbidelli, né? É uma situação curiosa, você tem uma mesma equipe com motos diferentes, né? E assim, né, o quarto colocado ali foi o Acosta, ótima corrida dele, baita campeonato, termina à frente do Bagnaia com muito merecido. Aí a gente tem também ali o quinto lugar do Fermin Aldiger, muito talentoso e superou o Alex Marques, né? Essa corrida do Alex Marques, assim, gastou tudo de pneu e borracha que tinha no início e o fim de corrida foi muito fraco, né? Porque ele foi ultrapassado pelo Fermin Aldiger que estava lá naquela briga do barulho lá com as Hondas, né? Do Mir, do Marini, etc. Né? O Mir teve que pagar a volta longa, né? Mas é um pouco bizarro, né? O Fermin Aldiger passou na última curva e a moto toda prateada. O Gresini fez uma homenagem toda legal, mas a corrida do Alex Marques não foi legal. Teve um início de ano muito bom, teve ótimos momentos, né? Foi bem na última corrida, bela vitória que ele teve, né, lá em Portimão, mas eu acho que o Alex Marques poderia ter tido ali alguns momentos melhores nesse fim de ano. Eu achei essa corrida dele em Valência para a temporada um pouco abaixo, né? Tipo, eu esperava mais, né? Mas no final, tipo, acho que ele ganhou o sprint de ontem, então... né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.